Iniciando aqui mais uma aula onde irei demonstrar para você como sacar um integrado SMD de 241 pinos utilizando o arame de aço, fluxo de solda e um ferro de solda de 40 watts até 60 watts resolveria. Eu poderia utilizar a estação de retrabalho, mas eu estou dando uma visão para um técnico que não se encontre com essa ferramenta em mãos, não pode dar desculpa que não poderá executar o serviço. Aqui ó, eu aplico o ferro de solda e venho puxando lentamente todos os terminais, sem forçar nenhum. Aonde observar que está forçando, eu dou um tempo, amoleço mais a solda e depois venho retirando até o último terminal. Aqui ó, esse lado aqui eu já soltei todo. Esse aqui é só um exemplo, ele já está solto, já efetuou o serviço antes. Do outro lado também eu vou mostrar para vocês que já está completamente solto. Mas aqui vocês já vão observar daqui a pouco que não houve nenhum dano, nenhuma trilha, utilizando esse método. Eu poderia utilizar também a fita, aquela fita de solda, aquela fita de cobre que a gente coloca para extrair a solda, também serviria do mesmo jeito, mas o técnico muitas vezes tem que improvisar utilizando esses métodos, tá certo? A imagem está balançando assim devido a eu estar utilizando a câmera e ao mesmo tempo estar fazendo esse trabalho, tá? Não estou com o tripé para fazer o suporte da câmera e ao mesmo tempo executar o trabalho, por isso estou segurando a câmera aqui, mas está dando nitidez para vocês visualizarem. Agora aqui eu vou fazer o trabalho. Aqui eu estou inserindo o arame de aço em um lado, vou colocar a solda, o fluxo de solda ou pasta, tá? O ferro de solda eu estou utilizando de 60, a pasta é essa daqui, ou poderia ser até o fluxo também. Todos os dois serviriam para fazer esse serviço, tá? Mas eu estou utilizando a pasta, onde vou repassar em todos os terminais desse integrado. Depois vou vir aplicando a solda sobre ele, aonde vocês vão observar a extração como é feita, certo? Então vamos agora efetuar esse passo para adiantar o vídeo. Aqui o arame de aço eu utilizo uma mola de aço, aonde vocês vão achar com muita facilidade nas sucatas. O ferro de solda aqui, agora eu vou começar a espalhar a solda com esse ferro de solda. Aqui lentamente vou puxando, tá? Então o trabalho aqui é um pouco complexo porque eu estou utilizando a câmera, estou com 3 mãos ao mesmo tempo aqui agora. Agora vocês vão observando que eu estou puxando o arame lentamente, não há necessidade de forçar para vocês evitarem que danifiquem a trilha. Pode-se recuperar a trilha, mas se você puder evitar de danificar a trilha, melhor ainda. A duração dessa extração não é o tempo que eu vou fazer esse vídeo, obviamente, eu poderia fazer mais rápido, mas para fazer com mais nitidez, por isso que eu estou demorando para dar uma nitidez para vocês de como é feito. Já estou na metade do integrado, os outros lados já estavam soltos, então agora é só lentamente eu puxar. Vou puxando aqui, aquecendo toda a solda, não forçar nenhum momento, tá? Não tente forçar nenhum momento que você acabaria perdendo. Se esse integrado você for retirar para um outro aparelho, você vai acabar perdendo. Se você tirar como uma extração muito forte, você vai acabar danificando as trilhas, tá? Então aqui eu vou sacar o arame aqui, ó. Tá um pouco complicado porque esfriou a solda, vou aquecê-la de novo para pegar e facilitar a extração. Então vamos lá, que esse lado de cá que ainda está preso ainda. Vou puxar com mais nitidez. Isso aí, pronto. Saquei o integrado. Pronto. Nesse momento, percebo que não houve dano visível em nenhuma trilha. Agora eu passo o thinner para fazer a limpeza em todos os terminais. Faço a passagem do ferro de solda só para evitar que fique uma solda na hora que eu soldar o outro integrado sobre ele, não fique nenhuma trilha próxima da outra. Vocês podem observar esses pingos pretos que estão no centro da placa aí do ponto do integrado, é a cola dele. Então por isso que muitas vezes você tem que ter cuidado na hora da extração, porque essa cola pode dar a impressão que está preso o integrado, mas isso é a cola, tá ok? Então joga um pouco de thinner, no momento que o integrado estiver um pouco mais levantado, joga um pouco de thinner por baixo, ou thinner, ou então qualquer outro tipo de solvente que você poderá subtrair. Agora eu utilizarei a lupa para visualizar completamente as trilhas aqui, para verificar se houve algum dano sobre algumas. Se houve danos, tem como você pegar e recuperar.
mas do trabalho que eu fiz com calma aqui, obviamente dá para se perceber que não houve nenhum dano em nenhuma trilha. Agora eu irei instalar o outro integrado mais novo, para demonstrar para vocês que essa aqui é uma subtração, isso aqui é um trabalho que eu estou fazendo, tá? Essa raspagem que eu estou fazendo é só para tirar o excesso de cola, porque a cola fica muitas vezes sobre a trilha e na hora que você limpa, mesmo passando tira, a cola se espalha sobre as trilhas e depois para soldar fica muito complicado. Então nesse ponto aí vocês verifiquem que todo o trabalho feito manualmente pode ser executado, mas a estação de retrabalho facilita muito mais a bancada, tá? Então todas as ferramentas são sempre bem-vindas porque agilizam muito mais o trabalho de um técnico. As ferramentas que estão aparecendo agora no mercado demonstram que o técnico não precisa se preocupar com a nova tecnologia. O que ele tem que fazer é apenas alcançar um método de desenvolver um fator de capital para investir em ferramentas. Então as ferramentas, quanto maior o número de ferramentas você tiver de qualidade dentro da sua oficina, você vai ter melhor qualidade de serviço e além do básico você terá mais serviço, obviamente. Este integrado que eu vou mostrar para vocês aqui é o integrado que eu saquei da placa, certo? Aqui, ó, eu posso ainda, se caso fosse ter necessidade de reutilizar ele em outra placa, eu tirei de uma placa danificada e eu quiser reutilizá-lo, eu posso, é só limpar os seus terminais e pronto. É passar o fluxo sobre os seus terminais e depois vir com o ferro de solda alinhando até ele ficar completamente limpo, tá? Mas esse componente aqui ele está danificado mesmo, eu detectei o defeito, não havia a frequência horizontal dele, não havendo o acionamento do televisor. O defeito desse televisor em pontos era não acionar. Quando foi avaliar a fonte, foi avaliado todo o circuito, eu sempre notifico vocês para detectar um componente, primeiro avalie todos os circuitos possíveis, para depois detectar um componente preciso, ainda mais um SMD, que é mais complexo em subtração, depois de colocar no lugar, você tira um componente pensando que é ele, e depois vai colocar um novo no lugar, e houve um erro de avaliação, então por isso que você tem que ter cuidado nessas avaliações. Faça uma análise completa de todo o circuito, tanto da etapa da fonte, quanto a etapa do horizontal, e depois avance até outros elementos que façam parte dessa. Agora eu instalando aqui o integrado novo, tá? Como é que eu vou fazer a instalação dele? Eu soldo os pontos principais, conecto os pontos principais dele, todas as laterais dele eu fixo. Depois que eu fixar todos os pontos laterais dele, aí eu faço a ressolda, espalho a solda com o fluxo e venho espalhando no sentido de descer essa linha onde tem maior no fluxo de solda, a nossa esquerda aqui, aonde a solda vai caindo para esse lado. Ela vai se prender, o maior número de solda vai se prendendo desse lado, e depois é só eu vir com o sugador e fazer a subtração dessa solda, certo? Caso haja um pouco de solda sobre os terminais, é apenas com o sugador de solda vem fazendo a limpeza, não há problema algum. Então você, para efeito, coloque primeiro pontilhe todos os terminais, localize o ponto número 1 e depois do ponto 1 até o final dele. Aí na sequência anti-horária, vai pontilhando todo ele, só os terminais das pontas, para fixar ele e depois vem fazer esse espalhamento de solda. Espalhou a solda, aí fica mais fácil a colocação do componente, tá certo? Então aqui eu estou apontando a posição que ele está correta. Esse é um componente novo, esse aqui não é usado, tá? Esse é um componente novo que eu adquiri e aonde a colocação dele fica mais fácil do que a subtração. Muitas vezes o técnico até se espanta em colocar, ver a quantidade de pinos desse, pensa que vai soldar pino por pino. Não há essa necessidade. É só você espalhar a solda no terminal no sentido da direita para a esquerda, descendo essa solda. Sempre utilizando ou o fluxo ou então a pasta de solda, para facilitar mais a não aderência da solda entre os terminais. Tá? Então desse ponto aqui eu já estou quase concluindo o trabalho e daqui a pouco eu irei demonstrar para vocês a finalização, o funcionamento do televisor. Sempre comentando com vocês o porquê do defeito, tá? Eu detectei aqui, observei que esse integrado, na avaliação que eu fiz
sobre fonte, etapa horizontal, o 3,3 volts estavam todos normais, por isso que eu cheguei à conclusão. No momento que eu levantei o terminal principal de VCC dele e a tensão subiu dos 3,3, por isso que eu detectei esse defeito. Então é onde que eu falo para vocês como fazer uma avaliação. Agora eu vou concluir a finalização da solda dele para avançar a demonstrar a vocês outros trabalhos que eu faço também com os SMDs. Agora vocês vão observar como é que eu efetuo esse trabalho, tá? Aqui eu vou demonstrar espalhando a solda da direita para a esquerda, descendo, não precisa se preocupar com espalhar a solda e encostar os terminais agora, porque eu estou aplicando aqui o fluxo, apliquei o fluxo sobre os terminais, então eu não vou colar na parte superior. Nesse ponto aqui eu já vou fazendo só a fixação do componente sobre todo o circuito. Depois eu venho fazendo a limpeza, onde eu observo se houve algum terminal que fechou curto ou não. Como eu falei, isso é um trabalho manual, isso não é um trabalho. Se fosse uma estação de retrabalho, é só você colocar aí na posição, aplicar o calor sobre todos os seus terminais, com o fluxo pronto, estaria soldado. Mas se você não tiver esse componente, que seria essa ferramenta de solda de retrabalho, então também não vai dizer que vai deixar de trabalhar, deixar de consertar um aparelho, já que você conseguiu fazer o diagnóstico do serviço, você vai deixar de trabalhar porque não tem a ferramenta propícia para isso. Depois que você pegar e adquirir, faça um formato de trabalho como eu fiz. Alguns trabalhos que eu faço manuais e eu vejo que me remuneram, eu aplico o dinheiro para a ferramenta que eu sei que vai facilitar muito mais meu trabalho no futuro. Então sempre que você conseguir adquirir um serviço que seria com a ferramenta propícia, ele seria mais fácil, então junte um capital para adquirir a ferramenta propícia, assim diminui mais seu tempo, obviamente soma-se muito mais serviço para você. Vocês se livrando de tempos maiores para execução de serviço, obviamente você terá mais tempo para executar outros serviços. E depois de tempos para executar serviços, você terá mais tempo para estudar. Aqui eu adiantei mais um pouco o vídeo para mostrar para vocês a finalização do trabalho, tá? Aonde vocês podem observar que não há nenhum terminal preso. Obviamente sairia melhor depois do vídeo, eu vou fazer uma limpeza, mas eu só estou querendo demonstrar para vocês como é executado o trabalho. Eu vou efetuar depois uma avaliação geral para verificar se há algum dano sobre algum componente, algum terminal se juntou, ou se a solda por trás dele, que muitas vezes o que engana é a solda por trás, e com a lupa facilita muito mais essa visualização. Obviamente o trabalho está assim mais demorado devido a eu estar efetuando essa filmagem, mas o trabalho ele não demora mais que 5 minutos, é o máximo 5 a 7 minutos para a execução total dele. Com o sugador de solda eu só venho tirando as rebarbas de... Aqui eu estou usando o sugador de solda com a camisinha, aí eu vou sugando só as rebarbas, aplico a solda nos pontos mais que tem uma quantidade mais para dentro assim, aplico um pouco de solda junto com o fluxo e vou fazendo a sucção até aí a pasta essa daqui, aonde eu vou fazendo a sucção até retirar por completo toda a solda que ficou por trás dos terminais, tá? Então aqui é uma visualização de um serviço manual da retirada de SMD, como eu havia comentado com vocês. Efetuei um serviço anterior demonstrando como sacar um CI, e aqui eu mostrei ele por completo. Pega-se qualquer solvente para fazer uma limpeza, uma escova de dente comum, aquela que você não usa mais, pode aplicar a limpeza sobre todos os terminais. Como os terminais estão completamente fixos, você pode passar a escova com toda a força sobre todos os terminais para tirar qualquer impureza. Até a própria pasta tem que sair, não pode deixar nem um pouquinho dessa pasta sobre esse componente, tá ok? Por quê? Porque no momento que esse componente passar a aquecer, essa pasta vai criar aquela famosa solda fria. O que acontece com a solda fria é isso, é que as pessoas aplicam fluxo nos terminais para efetuar a solda e depois deixam lá, não fazem uma limpeza, aquele fluxo começa a aquecer e isolar os terminais, tá? Então vamos agora ao próximo passo, visualizar a finalização desse serviço.
E aqui está o acabamento do serviço. O televisor funcional, é um televisor Magnavox, que é a descendência da Philips, né? Onde a placa é a mesma da Philips. Foi avaliado o serviço, fiz a conclusão, a avaliação completa e agora a solução. Então eu demonstrei para vocês aqui como efetuar a manutenção sem os recursos necessários. Agradeço